Meu nome é Rosilene Cardoso Augusto, tenho 25 e sou empresária. Cara, eu costumo dizer que a Pinap é minha filha mais velha, porque eu tenho uma neném e a Pin é tudo, tipo, amor, carinho, eu me dou aqui todos os dias, vou deitar pensando na Pin, na minha filha, então Pinap pra mim é como se fosse uma filha. Então, a Pin começou na primavera de 2017, eu trabalhava em um lugar, daí eu saí desse lugar, meu esposo pediu para eu sair para ajudar ele, que ele tinha um outro pequeno empreendimento. Aí ele ia fazer uma formatura de um cursinho que ele fez e a gente precisava comprar uma roupa e minha sogra tinha máquinas em casa, eu falei, vou começar a costurar. Não sabia como que mexia e tudo mais, ela me deu as instruções, como liga e desliga, e eu comecei a mexer. Fiz uma roupa, mas não ficou muito bom. E daí eu fui tentando. Fui numa amiga minha. Ela falou, Rose, por que você não faz biquíni? Tava chegando no verão. Eu falei, tá aí, posso tentar fazer biquíni. Cheguei em casa, desmanchei um biquíni que eu tinha, refiz, também não ficou muito bom. Mas daí eu fui tentando, comecei a vender. Daí eu coloquei anúncios na internet e comecei a vender. Vendia, fazia entrega em terminais, em pontos específicos. E comecei a vender e fiz o Instagram, né? Comecei a fazer algumas pequenas parcerias e estamos aí até hoje. A minha amiga me deu a ideia de fazer o biquíni e daí eu sentia muita dificuldade de achar biquínis legais, biquínis bonitos, diferentes, modelagens diferentes e que eu gostasse. Porque no mercado só tinha biquíni, eu era muito estampado, a modelagem não era boa, a gente era meio que obrigado a comprar o biquíni que tinha. Daí eu comecei a vender os biquínis, né, os modelos que tinham na época e comecei a fazer biquínis diferentes, então foi isso. Foi pela necessidade de ter um biquíni diferente. A gente faz algumas promoções de coleções mais antigas, né? E aumentamos o leque de produtos, colocamos vestidos, calças, blusas de frio para a gente dar uma equilibrada no orçamento. A gente decidiu expandir, colocamos mais produtos para a gente conseguir pegar todas as temporadas de inverno, de verão, primavera. Atualmente eu acompanho todo o modelo de produção, tem uma equipe, tem a galera que costura, que corta, que modela, e a gente só fica aqui acompanhando. O processo criativo é bem livre, assim, a gente pega tendências, né, do que está acontecendo no mundo da moda. Tem uma pessoa que me ajuda no nosso estágio, o Samuel, e ele pega as tendências e eu aprovo se é bom, se não é, direcionado ao público, né, que a gente tem hoje. Sim, eu fiz 4 períodos de publicidade no início, antes de ter a marca. E o que eu aprendi na faculdade, eu consegui colocar de alguma forma aqui na área de comunicação, no marketing e tudo mais. Sim, eu tenho um sócio que está comigo desde o início, né? Me apoiou muito, é o Bruno, meu marido. A gente soma muito junto, temos várias ideias. Claro que cada um pensa de uma forma diferente, mas no final a gente conversa e dá tudo certo. Hoje a Pinap tem 7 funcionários, nós tivemos que reduzir o quadro por conta da pandemia, né? Mas cada um trabalha no seu setor, nós nos ajudamos muito, uma equipe com espírito de família mesmo. E todos pensamos no melhor da empresa, cada um com sua função, para no final dar tudo certo. Eu comecei muito nova, então não tinha experiência em contratar a pessoa certa ou a pessoa errada, então passaram muitas pessoas por aqui, mas hoje a gente já tem critério já e ter o espírito de trabalhar em família, ser compreensível, adotar novas ideias, né, trabalhar em prol para que a empresa cresça e dê tudo certo. Eu criei a marca com foco em entregar biquínis confortáveis, biquínis estilosos, biquínis que vestem bem em qualquer tipo de corpo. E também nós temos a pegada sustentável, nossas embalagens são 100% de papel desde o início da marca. Então a gente preza muito por conforto, qualidade, estilo e sustentabilidade. Nós tivemos a ideia de abrir um espaço físico por conta que as clientes pediam para provar os biquínis. Então, na verdade, veio de uma necessidade do cliente. A gente abriu o espaço físico. Nós temos um projeto de expansão. Hoje é um dos nossos maiores sonhos conseguir abrir lojas físicas nas principais capitais do Brasil. Esperamos conseguir realizar em breve, junto com a nossa equipe, né? E que tomara que dê tudo certo.
Na verdade, a Pinapel nasceu das redes sociais, 98% das nossas vendas são das redes sociais, então é de extrema importância uma marca hoje estar presente nas redes, né? E temos uma relação muito boa com nossos clientes, né? Damos conteúdos, damos promoções nas redes e é de extrema importância. Na verdade, a Pinapel explodiu de vendas por conta de uma parceria que nós fizemos com uma blogueira. E desde então, nós não paramos mais de fazer parcerias. É de extrema importância uma marca fazer parcerias com influencers, né? Porque monta um brand bem legal da marca e é muito importante. A contabilidade, quem cuida é o meu sócio. Ele trabalha junto com a equipe de contabilidade que é super estruturada, cuida de tudo certinho, para no final do mês fechar as contas e dar tudo certo pra gente. É muito legal quando elas recebem o produto e mandam feedback com carinho pra gente, ficam felizes, postam foto e a gente vê que de fato o nosso produto fez uma realização na vida dela. É muito legal. Acho que essa é a melhor conquista que uma empresa pode ter, a satisfação do cliente. A principal dificuldade é manter o equilíbrio financeiro nessas ondas da economia que a gente está passando hoje. Escolher bons funcionários também é uma dificuldade muito grande, manter bons funcionários na empresa também. Manter o espírito de equipe também, porque quando tem um espírito de equipe, tudo dá certo no final. Eu começaria o jeito certo, porque na verdade quando a gente começa uma empresa, a gente não pensa muito na estrutura, a gente pensa em ganhar o dinheiro, né? Então, o jeito certo seria contratar bons profissionais, estudar o mercado, estudar concorrentes, estudar a área, enfim, fazer de fato um estudo para conseguir fazer uma estrutura boa de uma empresa. Nós queremos ter várias lojas físicas nas principais capitais do Brasil e trabalhando muito, se dedicando muito, conseguir exportar, ter um mercado na Europa, na América do Norte, conseguir grandes collabs e fazer com que a marca fique mundialmente conhecida. Comece do jeito certo, mas também comece com o que você tem em mãos, sabe? Porque a gente fica pensando muito de vou guardar um dinheiro, vou investir para começar alguma coisa. Na verdade, eu comecei a Pinapel com R$20 e hoje já estamos aqui com um prédio, né, com loja física e tudo mais. Ter força também, determinação, fé que no final vai dar certo, ter uma visão de futuro. Saber que vai ser difícil empreender não é fácil, ainda mais no Brasil. É bem complicado. Ter bons profissionais do seu lado, ter uma estrutura, ter uma equipe é de extrema importância. E, cara, a minha dica também é tenta. Se você não tentar, você não vai conseguir saber se vai dar certo ou não. Eu sempre soube que eu seria empresária. A minha mãe fala que eu sempre fui uma criança líder. Eu nunca deixei ninguém escolher a brincadeira, eu sempre escolhi a brincadeira. Na minha adolescência, assim, eu sempre fui a pessoa que escolhia qual era a festa que a gente ia. Então, eu nunca fui muito guiada, eu sempre guiei. Então, eu acho que eu sempre tive esse espírito empreendedor, sim. Flávia Ribeiro tem veia empreendedora e é referência na família para o mundo dos negócios. Talvez uma de suas principais influenciadoras para empreender no ramo da saúde tenha sido sua tia, Janete Vaz, dona do laboratório Sabin. Mas Flávia decidiu construir seu próprio caminho do sucesso e do zero, com o conhecimento adquirido em sua formação como farmacêutica, fundou a Quality Farmácia de Manipulação, negócio dos sonhos que há uma década traz novidades e inovação quando se trata de remédio e fórmulas manipuladas
para pacientes e tratamentos diversos. A gente presta um serviço farmacêutico, né, que é uma manipulação de medicamentos. Então a gente faz desde suplementos alimentares, até hormônios, antibióticos, prostáticos, controlados, medicamentos veterinários. Hoje o nosso principal diferencial é as nossas formas farmacêuticas diferenciadas, que a gente trabalha muito para a área de idoso e infantil, né? Que a gente faz pirulito, a gente faz sorvete, a gente faz chocolate, a gente faz goma. Então fazer medicamentos nessas formas farmacêuticas é um diferencial muito grande que faz muito sucesso. Mas a gente também tem produtos na loja que a gente revende, né? Marcas que a gente trabalha, que também são voltadas mais para essa área, né? Para a parte esportiva, para a parte alimentar, né? Para o cuidado pessoal, pele, cabelo, unha, no geral. Flávia Ribeiro, sou farmacêutica e empresária. O meu principal público são mulheres, assim, em média de 30, 50 anos, são as nossas principais clientes. Eu sempre soube que eu seria empresária. A minha mãe fala que eu sempre fui uma criança líder. Eu nunca deixei ninguém escolher a brincadeira, eu sempre escolhi a brincadeira. Na minha adolescência, assim, eu sempre fui a pessoa que escolhia qual era a festa que a gente ia. Então, eu nunca fui muito guiada, eu sempre guiei. Então, eu acho que eu sempre tive esse espírito empreendedor, sim. E eu acho que isso é muito da família mesmo, assim. O meu pai mexe com fazenda, mas o meu avô sempre teve muito de empreender nele. Então eu acho que isso vem de família. O meu primeiro passo foi escolher a localização para minha abrir, que eu acho que o ponto é uma coisa muito importante. Então, quando eu decidi que eu abria a farmácia, né, escolher que era em Brasília, ter a certeza disso, e posteriormente escolher a região que eu iria abrir, né? Eu acho que foi um marco muito importante porque fomos a primeira farmácia de manipulação de águas claras. Então foi uma decisão que eu acho que foi muito certeira pra gente, né? Eu cheguei a fazer o Empretec aqui em Brasília mesmo, quando eu já estava em obra da minha empresa, eu fiz o Empretec pelo Sebrae. E foi um curso, meu primeiro curso assim, de empreendedorismo, mas a gente nunca para de estudar, né? Recentemente, na semana passada mesmo, eu estava no RD Summit, que é um evento de marketing, mas ele é muito ligado à inovação, à tecnologia. As maiores dificuldades são realmente as licenças, né? Que são coisas bem complicadas, bem complexas. Obra eu sempre acho muito complexo, né? Obra, reforma, tudo isso é bem difícil. A mão de obra é complicada, o prazo que não cumpre. Então a minha maior dificuldade inicialmente foi a licença. A gente teve uma licença, né? Que é a licença de controlados, que demorou mais ou menos uns 2 anos para sair. A gente chegou a pegar a Anvisa em greve por um bom tempo, então isso atrasou um pouco. Então foi bem complicadinho, foi a parte mais difícil. A logística é uma coisa que eu acho muito complexa, porque a nossa legislação de farmácia de manipulação, diferente de laboratório que pode ter ponto de captação de coleta, né? O nosso não pode ter ponto de captação de receita. Então, todas as nossas unidades possuem um laboratório de produção. Então, em Águas Claras, eu tenho um laboratório de biofeeds terapêuticos, de sachês, de antibióticos. Tenho também um laboratório, que também é em Águas Claras, em outra unidade, de semissólidos e líquidos de veterinária. Tem a unidade da Asa Sul, que a gente trabalha com homeopatia, e aqui em Taguatinga são a parte de sólidos, de cápsulas, né? Então, hormônios, citostáticos e cápsulas no geral a gente faz aqui. Então, sempre para abrir uma nova unidade, a burocracia é realmente a mesma da primeira, né? Que é a parte de obra, né? Que é bem complicada, aprovação de projeto, licença sanitária, licença do bombeiro, tudo é licença que tem que ter, é bem complexo, né? E essa parte de realmente recrutar pessoas também é uma parte difícil, sempre que a gente vai fazer um processo seletivo para abrir uma nova unidade, é bem trabalhoso, bem complicado, né? Os currículos, para receber os currículos, né? É bem burocrático. Eu sempre abro, assim, quando a gente vê que está tendo uma necessidade, normalmente por laboratório ou por pessoa, a gente precisa crescer um pouco mais, né? Então, a nossa primeira unidade foi realmente, assim, o nosso laboratório já não cabia mais a nossa produção. Então, inicialmente, eu aumentei o tempo da empresa de funcionamento, o tempo do laboratório da produção. E com isso, eu vi que já precisava mais do que isso. E a gente teve, né, eu falo que um sinal de Deus foi... quando eu tive a dúvida de onde abrir, eu tive ali com filas na minha primeira empresa.
para me dar um sinal de que ali era realmente o lugar que eu deveria continuar. E aí eu abri a segunda unidade em Águas Claras. E na Asa Sul foi realmente uma ideia de expandir o negócio, de ter a parte de homeopatia que a gente ainda não tinha. Então era um laboratório que eu precisava construir, então por isso a gente abriu essa terceira unidade. E também para estar mais próximo dos meus clientes, né? Porque a gente tinha muito cliente na Asa Sul, entregava muito lá, uma demanda muito alta e não tínhamos nenhuma unidade sem ser em Águas Claras. Então lá o motivo foi esse. Aqui em Taguatinga foi realmente pela produção, a gente precisava de uma estrutura maior para o nosso laboratório. Hoje em dia a gente tem realmente uma estrutura assim, impecável. Eu falo que talvez a nível nacional poucas farmácias têm uma estrutura como a nossa de laboratório de sólidos. Eu tenho meu irmão que cuida da parte financeira, mas a minha cunhada que também fica na parte de cuidado do banco, né? Então ela que paga funcionária, ela que paga boleto. E eu tenho uma auxiliar também, né, de administrativo, que cuida da parte do sistema das notas fiscais, de conferência dos pagamentos, entre outras coisas, mas eu faço um acompanhamento, né, mensal sobre toda a parte financeira. Como tudo na empresa, a gente precisa acompanhar mensalmente. A gente teve um impacto muito alto em um certo momento, quando eu falo em e-commerce. Depois a gente teve uma certa queda, na pandemia isso subiu novamente, mas hoje, assim, o online, quando eu falo em relação ao atendimento, o WhatsApp, ele representa mais de 70% das nossas vendas. Então, assim, a gente vende muito mais online do que presencialmente. A nossa loja de Águas Claras, como foi a primeira unidade, tem um movimento bem legal, mas a grande maioria realmente a entrega é pelo WhatsApp. As redes sociais trazem uma autoridade, um posicionamento da empresa, às vezes para a pessoa conhecer um pouco mais. Como muita gente compra online, né? Como eu disse, mais de 70% dos nossos clientes compram pelo WhatsApp, então ele não conhece a empresa, né? Ele não conhece quem está ali dentro, os colaboradores, quem está na frente desse negócio. Então, as redes sociais mostram um pouco mais disso, né? Mostram um pouco dos bastidores, da produção, das curiosidades que as pessoas têm da empresa. E quem não vem na loja acaba ficando um relacionamento um pouco mais distante, né? Então, a Quality é uma empresa muito inovadora, a gente tem, eu acho que não consigo nem falar todos os diferenciais, né, mas a gente tem inúmeros diferenciais, né. A gente tem um armário inteligente de retirada de medicamentos que funciona por 24 horas, que somos a única farmácia em Brasília a ter isso. Temos a Formas Farmacêuticas Gourmet, que eu disse que também até falei anteriormente, que é um diferencial nosso por tratar pacientes com maior dificuldade de ingerir cápsulas, né, que tem dificuldade no tratamento, então o tratamento fica mais prazeroso para Formas Farmacêuticas Gourmet. A gente sempre traz as formas farmacêuticas em primeiro lugar, assim, sorvete atualmente a gente é a única que faz, inclusive também a nível nacional, mas a gente tem várias outras formas farmacêuticas que a gente foi a primeira a ter, né? Filme vaginal, também estou sempre antenada até em medicamentos para ser uma das primeiras farmácias a ter no mercado, né? A gente já teve vários produtos que a gente foi a primeira a ter. Mas existem várias coisas que a gente tem, né? Até o nosso processo de recrutamento, a gente tem um processo diferenciado, um link que a pessoa faz o seu perfil comportamental. Então, desde o RH até a parte de endomarketing, a parte de logística, a gente também tem um sistema de entrega que o cliente consegue acompanhar a entrega dele, onde ela está, né? Quanto tempo falta para ela chegar, ele recebe todo um acompanhamento da entrega dele. É muita coisa mesmo. Eu fiz um curso de sorveteria para poder desenvolver esse sorvete. Então a gente faz o sorvete, a gente faz o picolé, mas realmente o que tem uma saída maior é aqueles dadinhos tipo Esquibom. A gente deu o nome dele de Ice Dice, então a gente consegue fazer medicamentos nele. E não sai num preço muito mais alto, né, para poder a pessoa não querer fazer. Então fica um tratamento bem saboroso, bem gostoso de fazer. A gente tem até um carrinho de sorvete que quando a gente tem evento, a gente leva para indicação. Então assim, a gente tem uma empresa, uma agência que faz o marketing da empresa. Hoje em dia tenho também uma empresa que cuida do meu pessoal, porque eu acho que é uma tendência as pessoas quererem ver mais pessoas do que empresas, né? A gente tem também uma empresa que cuida da parte de e-mail marketing. E a gente tem também dentro da empresa as pessoas do marketing, que a gente também, além de tudo, tem a parte do marketing interno, né? Dos próprios colaboradores, em datas especiais, né? Então tem marketing em Halloween, né? Tem marketing no Dia das Mães, no Dia das Crianças, em tudo isso a gente precisa pensar não só para o nosso cliente externo, como para o nosso colaborador. Eu esqueci de falar uma coisa com relação à parte de inovação também, um diferencial é o nosso maquinário, né? A gente tem máquinas que poucos lugares têm. Então a gente tem um moinho nanoestruturador, que diminui o tamanho da molécula, né? Sendo mais fácil de ser absorvido quando é hormônio transdérmico. A gente tem máquinas que fazem um processo de encapsulação semiautomática.
A gente tem comprimidos, que também não é muito comum na farmácia de manipulação, o normal é cápsula, né? Então a gente tem muito maquinário diferenciado também. Hoje a gente tem em média 100 colaboradores, né? Tá sempre entrando, às vezes saindo, mas uma média de 100 colaboradores. A gente tem um processo seletivo inicialmente que passa por um link, onde a pessoa preenche o perfil, a vaga desejada, pretensão salarial e anexa o currículo, né? A gente faz uma seleção baseada nas vagas que a gente tem disponível e também as vagas que a pessoa tem um perfil mais compatível, porque às vezes a gente contrata e a pessoa não tem um perfil para aquilo, ela não trabalha satisfeita, não trabalha no lugar que ela realmente gostaria de estar. Então é um critério que a gente usa muito em selecionar pelo perfil. E aí a gente faz a entrevista pessoalmente. Alguns casos a gente chega a fazer um teste prático, né? Chamar a pessoa para conhecer um pouquinho e ver se realmente ela se adapta ao ambiente. De Anápolis, minha família é de lá. Eu fiz faculdade lá. E eu vim pra cá, resolvi abrir a farmácia aqui, porque eu já tinha um primo médico aqui. E minha tia, que é dona do laboratório Saving, né, por ser da área da saúde aqui, então eu imaginava que isso ia abrir portas pra mim. Então, em 2011, na verdade eu mudei pra cá em 2010 para abrir a farmácia. E processo de obra, de aprovação de projeto, foi mais ou menos um ano. Então, em 2011, eu abri a farmácia. Nesse primeiro ano eu ia e voltava muito. Enquanto estava em obra. A farmácia, né, não estava mais comportando, o laboratório já não comportava mais. E aí eu abri uma outra unidade, que eu ainda fiquei muito com receio de localização. Porém, a gente foi a primeira farmácia de manipulação de Águas Claras e a gente tinha um lugar muito escondido. A gente cresceu ali muito pelo atendimento de WhatsApp, porque a gente foi uma das primeiras farmácias até a nível nacional mesmo a começar a trabalhar com WhatsApp. Por mais que a gente era escondida, a gente tinha uma demanda bem boa. Então, na verdade, eu escolhi a faculdade de farmácia por influência da minha irmã, que também é farmacêutica, que talvez tenha sido influenciada também pela minha tia, que também é farmacêutica. Então, foi muito assim pelo ramo, e aí eu fiz farmácia, e quando eu terminei, eu tinha muito receio de me mudar, de ficar longe da minha família, da minha mãe. Isso foi a minha maior dificuldade, foi essa no começo. Mas quando eu resolvi vir, foi realmente pelas oportunidades que Brasília tinha, né? Ser um mercado grande, um mercado da saúde que para minha família já era mais propenso por ter pessoas da saúde aqui em Brasília. A vida da Flávia é uma loucura. A Flávia faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A vida da Flávia, a Flávia é mãe, então eu acho que ser mãe mudou muito a minha vida. Assim, a minha vida eu era totalmente workaholic, totalmente trabalho. E hoje realmente eu tenho meu filho, que é uma prioridade que pede muito da minha atenção, e eu fiz um propósito que até os 2 anos ele realmente seria a minha base, o meu principal. E no trabalho a gente vai se virando mesmo fora. Fiquei uma semana fora agora, fui conhecer fornecedor, fui fazer curso, mas levei lá o notebook, fui até passear, levei meu filho, estava na praia, mas o notebook estava aberto, eu trabalhando, fazendo compra de lá. Então eu sou responsável por toda a parte de compra da empresa de matéria-prima, porque eu faço toda a análise de laudos, então eu sou muito criteriosa com relação a isso. Faço a parte do marketing, sou eu que cuido mais a fundo dessa parte também. Toda a parte de administração, de análise de dados, né, de planejamento da empresa, tudo isso eu que cuido. Sempre que vai abrir uma empresa nova também é a minha parte. Eu fico mais presente na empresa atualmente no período da tarde até fechar. Até 7h30, às vezes um pouco mais, né? E tenho uma família que não mora aqui, né? Minha família mora em Anápolis, então eu ainda tenho essa vida de vai e vem. Faço muito questão de estar próximo dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, e até para o meu filho também ter esse convívio muito próximo com a minha família, com Deus, né? Aos domingos a gente sempre ir na igreja, enfim, minha vida é basicamente isso. A qualidade significa assim, né? Como a minha família, as pessoas que estão aqui para mim são muito importantes. Eu tenho pessoas que estão há mais de 7 anos na empresa, que estão com a gente há muito tempo, então são pessoas que já tive momentos de realmente ser uma mãe dessas pessoas, então eu acho que são pessoas que eu tenho ao meu lado por minha família não estar perto, então faz muita
diferença essas pessoas. E eu sou muito apaixonada no que eu faço, eu amo muito meu trabalho, amo muito a minha empresa. Então a Quality, ela é tudo para mim, ela é um filho que eu tenho e além de tudo, assim, tem toda a minha família envolvida, eu tenho meus 2 irmãos que são sócios, né? Então é um amor muito grande que eu tenho pela empresa. Me sinto muito realizada, assim, eu acho que tive um sucesso muito grande na empresa que eu acho que ninguém imaginava, talvez nem eu mesma. E ouço de muitas pessoas, sabe, essa admiração pela essa empresa, essa admiração por mim. Eu acho que meus principais, assim, mentores, né, as pessoas que mais realmente importam para mim, me mostram isso, que é meu pai, né, e minha tia Janete, porque ela é minha maior inspiração. Então, ela, até recentemente ela fez um vídeo, eu ainda nem postei, mas ela falou recentemente que o quanto ela me admira, o quanto eu pareço com ela em algumas coisas, e para mim parecer com ela é um elogio muito grande, né. Quem sabe um dia a gente chega no nível dela, eu trabalho para isso. Então eu me sinto muito realizada, né? A única pendência que eu tinha na minha vida que eu falo era ter um filho. Eu tinha muita vontade de ser mãe, e agora que eu sou mãe, então aí que eu me sinto realizada mesmo. Os planos para esse momento, na verdade, eu tinha vários planos no papel, né? Que eu falei, vou deixar um pouco guardado para que eu tive filho recentemente, para após os 2 anos do meu filho tirar do papel. Né, e estava com muita estimativa agora, mas eu acho que este momento a gente precisa dar uma segurada, dar uma analisada de tudo que vai acontecer agora, né? Política interfere muito no nosso negócio como empresário, então eu acho que primeiro eu preciso dar uma respirada, uma analisada no cenário, né? Acompanhar um pouco do que está acontecendo, do que vai acontecer, para a gente poder vir com os nossos planos. Eu acho que é um momento de planejar, né? Ter mais atenção, porque eu acho que toda mudança é preciso ter uma estratégia, né? Então, a minha principal dica para alguém que quer começar a empreender é ter um planejamento. Um planejamento em todos os sentidos, assim, eu vou abrir uma empresa, quando eu vou abrir, né? Analisar onde eu vou abrir, por que eu vou abrir ali, quem vai ser meu público-alvo, né? Quem eu quero atender, como eu quero atender. Então, todo um planejamento. E não só no momento de abrir, mas posterior ao abrir. Quanto essa empresa é capaz de produzir? Né? Eu tenho uma unidade, ela tem tantos metros quadrados, ela consegue produzir tanto. Porque às vezes eu quero trabalhar muito marketing, muito trabalhar as vendas, mas a produção não consegue. Então, assim, tá tudo muito bem alinhado, muito bem planejado. Eu acho que é o principal sucesso de qualquer empreendimento.